Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer parâmetros básicos para você de como a gente fazer a iluminação de um banheiro. Esse é sempre um local que gera bastante dúvidas de como fazer essa iluminação. E eu quero trazer para vocês como a gente realiza, quais são os parâmetros, o que a gente deve cuidar para a gente realizar esse tipo de iluminação. Então, o que a gente deve considerar no banheiro? Primeiro item, dentro do banheiro, a gente tem a principal área de trabalho, que é o local onde tem o espelho do banheiro. Claro que a gente deve avaliar que tipo é esse banheiro. Se for no caso de um lavabo, a gente não tem esse parâmetro. Mas se for um banheiro usual de dia a dia, sim, a gente deve considerar. Então, a área de trabalho é a área onde a gente vai ficar na frente do espelho. Essa área, ela deve ter uma iluminação frontal. Essa iluminação frontal, ela vai auxiliar para quê? Primeiro, para evitar sombras na região dos nossos olhos. E eu vou fazer um exemplo prático aqui para vocês. Vou ligar a câmera aqui do meu celular e vou desligar a minha luz frontal aqui da gravação. Pessoal, quando eu vou utilizar essa iluminação só superior, ou seja, com um spot, com esse tipo de iluminação, tá vendo que essa minha região das pálpebras aqui vai ficar bastante sombreada? Então isso dificulta para quê? Para as mulheres fazer maquiagem. Então já vai uma dica aí, iluminação para maquiagem, sempre ela deve vir frontal e nunca superior. A parte inferior do meu pescoço aqui, então quando for fazer uma barba, algo desse tipo, também vai ficar sombreado. Então o ideal nunca é, quando for uma iluminação funcional para banheiro, nunca é a gente utilizar essa iluminação superior. Então por isso que é tão errado a gente utilizar aqueles tradicionais 2 spots em cima do espelho, algo assim. Quando você for utilizar esse tipo de iluminação para destacar um revestimento ou algo assim, eu sugiro que você utilize uma lâmpada com uma potência mais baixa, como uma MR11, algo nesse sentido, em torno de 250 lumens nesse produto que for iluminar. Por quê? Porque essa iluminação não vai ter força suficiente para chegar até essa região do rosto da pessoa. Ela até tem, mas é um fluxo bem baixo, então qualquer iluminação frontal que você venha colocar vai suprir essa necessidade. E aí, eu vou mostrar alguns exemplos práticos aqui de como a gente pode fazer isso. Bom, então eu tenho aqui na frente do espelho esse primeiro caso onde a gente utilizou esses perfis lineares. Esse aqui é um 3D de um banheiro, de um projeto nosso que está sendo executado. A gente utilizou esses perfis lineares para fazer essa iluminação frontal do rosto. Então essa iluminação que vai vir tanto desse painel da frente quanto do painel lateral, ela vai jogar a luz de frente para o rosto. Outro caso que a gente poderia fazer essa luz frontal, dispondo 2 arandelas com uma iluminação difusa vindo até o rosto, dá para se utilizar também. E vou mostrar mais alguns exemplos para vocês. Aqui nesse caso, então, a iluminação do banheiro, a gente utilizou um rasgo no gesso com uma iluminação indireta. Essa iluminação ela tem o caráter mais de fazer essa iluminação geral do espaço. Você vai usar o vaso sanitário, vai usar o chuveiro, você consegue se locomover e ter essa noção do espaço. Então, banheiro a gente sempre divide em essas 2 principais etapas. Uma que é a iluminação geral e outra que é a iluminação frontal de trabalho ali para a gente fazer esse serviço de barba e maquiagem. A gente pode utilizar também spots dentro do chuveiro para destacar um revestimento, pode iluminar o nicho. Aí são iluminações decorativas que a gente vai acrescentando a fim de valorizar ainda mais o nosso projeto. Bom, e já aqui nesse outro projeto, a gente utilizou uma iluminação no próprio espelho, que é aquele espelho raspado, onde vai fazer essa iluminação frontal também. E na parte do gesso, aqui para fazer a iluminação geral do espaço, a gente utilizou um embutido duplo com 2 lâmpadas MR16 cada embutido. Então são 4 lâmpadas aqui para o espaço. E para fazer a iluminação desse fundo do nicho, a gente utilizou as lâmpadas MR11, que vão fazer uma iluminação bem suave nesse revestimento, a fim de destacar aqui e intensificar um pouco mais a iluminação aqui dentro do chuveiro. Então depende muito banheiro a banheiro, isso eu sempre peço para os clientes, de qual que é o intuito dele dentro desse banheiro. Aqui é um banheiro que vai ser um pouco mais social, então
não é um banheiro tão rotineiro de ser utilizado. Aquele outro banheiro é o banheiro da Suite Master, então os clientes pediram um ambiente mais aconchegante, com uma luz mais amena. Então, cada caso a gente tem que avaliar e aí a gente especificar os melhores produtos para os nossos clientes. E por fim, eu trouxe a iluminação desse lavabo aqui para vocês, para mostrar essa diferença realmente de como que a gente trabalha num banheiro usual e de um lavabo. Nesse lavabo, a gente fez o alojamento de 2 neon LED. É só com esses neons LEDs que a gente vai fazer a iluminação geral do banheiro. Então ela vai ser uma luz bem mais fechada e que ela vai só iluminar a parte da cuba da pia para você conseguir lavar as mãos, para você conseguir fazer esse trabalho. Mas ele não vai ser algo que tu vai se maquiar, fazer barba. Então a gente consegue trabalhar com fluxo luminoso bem menor aqui dentro desse lavabo. E como complemento, a gente utilizou um spot aqui no gesso, iluminando esse quadro aqui do fundo. Então vai ficar 2 paredes bem iluminadas e aí vai dar aquela sensação de uma luz mais aconchegante dentro desse lavabo. Então sem pendentes, sem embutido, sem placa de LED, a gente consegue fazer uma iluminação super agradável para esse lavabo e que vai valorizar super esses materiais que a gente está trabalhando aqui. Bom, e aqui eu tenho o último exemplo de banheiro onde a gente iluminou. Para a iluminação de tarefa, para fazer essa iluminação frontal do espelho, a gente utilizou 2 pendentes. Então, através dos pendentes, a gente vai fazer essa iluminação frontal. Poderia também utilizar arandelas com globo de vidro leitoso, poderia utilizar outro tipo de arandela que tem iluminação difusa para fazer essa iluminação frontal também. O ideal dessa iluminação frontal é que ela tenha um alto IRC, principalmente quando a gente for fazer a iluminação para maquiagem. Por quê? Porque a maquiagem a gente mexe com pigmento, a gente mexe com cores. Então, quanto mais fiel for essa reprodução de cor da maquiagem, melhor vai ser a visualização e o resultado dela. E como iluminação geral desse espaço, a gente utilizou também aqui 2 embutidos duplos com as MR16. E para fazer o realce desse revestimento aqui do fundo, a gente utilizou 2 embutidos com as lâmpadas MR11. E qual a diferença entre uma e outra? A lâmpada MR11 vai ser essa lâmpada menorzinha, que vai ter um fluxo mais ameno. Então essa lâmpada a gente utilizou com o intuito apenas de dar aquela leve sombra para o revestimento, dar aquele leve realce. Já a MR16 vai ter um fluxo luminoso que é, bem dizer, o dobro da MR11. E essa a gente já trouxe ela num caráter de fazer essa iluminação geral do espaço realmente. De fazer uma boa iluminação aqui do vaso sanitário, fazer a iluminação aqui do espaço do balcão, do armário, onde vai ter espaço para roupa suja, enfim, guardar secador. Então, com essa iluminação geral, eu consigo fazer esse manuseio. Com a iluminação da MR11, a gente consegue realçar o revestimento. E esses 2 pendentes fazem a iluminação frontal aqui do nosso banheiro. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho mais de como a gente faz uma iluminação do banheiro. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque tem cada vez mais conteúdo aqui no nosso canal para facilitar o seu dia a dia, para facilitar a sua obra, facilitar o seu projeto. Um abraço e até a próxima!